Boa noite. Nosso encontro de sexta-feira. Vamos falar hoje sobre um tema, só passando uma mensagem aqui, dando meu boa noite a todos, boa noite. Que Jesus nos abençoe, que toda a paz, a tranquilidade, né? E que a gente possa, aqui, 30, 40 minutos aqui, falar em nome de Jesus, dos seus ensinamentos, que nós possamos aprender e ter momentos de tranquilidade aí em comunhão com o céu. Então, pedimos que Jesus, o mestre dos mestres, aos nossos mentores espirituais, aos bons espíritos que estejam ao nosso lado, nos auxiliando, né? Nos deixando mais felizes, mais tranquilos, né? E acreditando aí na força maior de nosso Pai, de nosso Deus Supremo, né? Hoje eu vou falar sobre... Tem duas palavras que a gente conhece, Uma a gente conhece muito bem. Ela está sempre muito latente aí, em muitas discussões, em muitos debates, né? Que se chama direito, né? Então, hoje a gente tem toda uma semântica em cima da palavra direito. Mas, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, tem uma outra palavra que sempre tem que estar atrelada a ela, que se chama dever, né? Então, nós temos alguns direitos e alguns deveres. Aqui nós vamos falar dos nossos deveres, focado no Evangelho segundo o Espiritismo, que são nossos deveres para com a nossa caminhada espiritual e nossos deveres com nós mesmos, né? Com aqueles que vivem ao nosso lado. De maneira, então, hoje, que nós vamos falar um pouco de dever, embasado no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Sede Perfeitos, né? Então, o que ele fala para nós? Olha lá, o dever. Em Paris, 1863, então, Lázaro disse: o dever é uma obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramos nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do dever que se refere às profissões. Então, nós vamos falar do dever moral, né? Então, ele fala aqui, ó, é o dever, é a lei da vida. Então, nós temos deveres, né? E ele fala aqui, em pequenos detalhes, em grandes ações. Mas em todo momento, nós temos deveres a cumprir. Os deveres morais, né? Então, o que é a moral pelo Espiritismo? Então, vamos definir a moral. É um conjunto de princípios que rege a vida dos indivíduos em uma sociedade. São valores adquiridos pelos homens em suas inúmeras experiências reencarnatórias. A moral sadia é aquela que se fundamenta nos princípios da doutrina de Jesus, que é o modelo maior de virtude que já esteve nesse planeta. Então, a moral é um conjunto de princípios que rege a vida, nossa vida dentro da sociedade, que nós vamos adquirindo esse conceito moral através de nossas experiências encarnatórias, porque o espírito ele não estaciona, o espírito sempre evolui, né? Então, através das nossas experiências encarnatórias, nós vamos adquirindo o dever moral, nós vamos adquirindo a moral.
Qual que é a moral que nós falamos aqui? A moral sadia é aquela que se fundamenta nos princípios da doutrina de Jesus, que é o melhor modelo que veio para esse planeta. Ele tem que ser o norte, o caminho de todos nós, porque não há falhas. Então, se você fala assim, o que é moral ou não encontro moral, é só você seguir os princípios de Jesus. Quais são os princípios de Jesus básicos? Amor, caridade. Né? Então, você pega todas as lições que Jesus nos deixou, elas estão lastreadas em amor e caridade. Amor ao próximo. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Fora da caridade não há salvação. Então, são esses o conceito. Então, isso é a moral do espiritismo. Claro que existem seres com mais conceitos morais, existem seres que ainda estão aprendendo os conceitos morais. Como eu falei, através das nossas experiências reencarnatórias, e nós estamos numa delas, nós podemos ir adquirindo a moral e o dever, né? Então, lembrando que o dever, no Evangelho segundo o Espiritismo, é a prática da moral, que nós acabamos de falar para os senhores. Além. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Então, o princípio moral do maior espírito que encarnou nesse planeta, de Jesus, fala que tudo se resume à caridade e à humildade. Isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Aí a coisa começa a chegar. Então, é assim, quanto mais moral e dever nós temos, lastreados na caridade e na humildade, menos egoísmo e orgulho nós temos. Eu sempre falo que onde há o amor, não há o ódio. Então, quanto mais amor você tem, menos ódio você tem. Quanto mais amor você tem, mais você perdoa. Porque não tem como você ter as duas coisas ocupando o mesmo espaço. Né? Não tem, o amor ele não se mistura com o ódio, ele não é uma coisa que você mistura, que você mescla. Onde há amor não há ódio, é água e óleo. Então, onde você tem um em abundância, você tem o outro em menor. Então, se eu tenho mais amor, eu tenho menos ódio. Se eu tenho mais humildade, eu tenho menos orgulho. Né? Então, eu tenho que procurar ter mais coisas boas, cumprir mais o meu dever moral. Né? Nós temos dever moral, né? Como eu disse lá no começo, em pequenos detalhes e em grandes feitos. Então, isto é, nas duas virtudes contrárias à caridade e humildade, que é o egoísmo e o orgulho. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Então, a gente fala muito de felicidade, de procurar felicidade, temos que procurar felicidade, porém, nós temos que cumprir nossos deveres morais, né? Nós não queremos ter uma felicidade nos dada de presente, a felicidade é conquistada. A felicidade está dentro do nosso espírito, da nossa mente. E na última sexta-feira eu falei sobre pensamento. A nossa felicidade é proporcional ao nosso nível de pensamento. Se eu penso feliz, se eu penso bem para os outros, se eu penso em saúde, se eu penso em fazer o bem para os outros, eu sou feliz. Ou estou caminhando para a felicidade e já sinto a felicidade me permear. Né? Então, nós falamos isso na última sexta-feira. Quem falou isso foi Chico Xavier. Então, aqui, ó, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em contrário com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunha e suas derrotas não sofrem repressão. Ou seja, muitas das vezes que nós estamos
vamos cumprir ou tentar cumprir um dever moral, lastreado no Espiritismo, o único que assiste isso é a nossa consciência. O único que assiste é a nossa consciência, como ele fala aqui, né? Então, muitas vezes, nós temos a condição de cumprir o nosso dever moral. E qual que é o nosso dever moral? Humildade e caridade, amor ao próximo. Então, muitas vezes a gente tem condições de cumprir o dever moral. E muitas delas através de um simples pensamento de amor. E às vezes a gente não faz isso. E não tem ninguém que nos vai cobrar isso. Como também não vai ter ninguém que vai bater palma para isso. Isso vai estar na sua consciência. E nós não temos, como ele fala aqui, testemunhas para isso. Se a gente não repreender o mau pensamento, se a gente tiver a oportunidade de cumprir nosso dever moral e não cumprimos, às vezes, como ele fala aqui, suas vitórias não têm testemunhas. A nossa testemunha é a nossa consciência. Então, o dever moral, ele tem que ser feito baseado sempre no amor. Sempre no amor. E fazer o melhor para os outros. E a nossa consciência vai dar tranquila. O nosso pensamento vai ser um pensamento de amor. Então, as nossas vitórias e as nossas derrotas cabem só nós. Só nós sabemos onde nós ganhamos e onde nós perdemos. Então, por isso que é uma luta muito bonita, porque é uma luta sua, onde não tem nem quem vai te apedrejar e nem quem vai te aplaudir. É a sua luta. É a sua luta de cumprir o dever moral para a sua evolução espiritual, para você ser feliz. Então, essa é a nossa luta, cumprir o dever moral, que é amar aos outros mais do que a nós mesmos. Como eu sempre falo, não é fácil, né? Mas é exercício, tem que praticar. A gente tem que praticar. Muitas das vezes, a gente vê uma situação em que você pode ajudar, você deve ajudar, mas às vezes vai dar um pouco de trabalho, vai me tirar do meu caminho, nossa, eu vou ter que fazer uma volta, enfim, sérias situações. Às vezes a gente até pensa, lá na frente vai ter alguém que ajuda, não precisa já, lá na frente alguém tem que ajuda. Então, muitas das vezes, né, a gente tem várias centenas e dezenas de desculpas para não cumprir o nosso dever moral. Mas eu posso garantir para vocês que quando a gente põe a cabeça no travesseiro, a nossa consciência nos cobra. Então, assim, o nosso dever moral, e aqui eu não estou falando que é fácil, mas toda vez que aparecer uma oportunidade de você seguir a Jesus, e seguir a Jesus é amar os outros, é fazer a caridade, é escutar os outros, né? Você tem que fazer, esse é o teu dever moral. Né? Cabe a você. Então ele fala aqui, ó, o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? A colheita, o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Esse é o resumo do livre-arbítrio. Eu posso fazer tudo aquilo que eu quiser, mas eu sou responsável por tudo aquilo que eu fiz. Né? Então, o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência. O aguilhão é aquilo que te espeta, né? Aquilo que te cutuca a consciência. Esse guardião da probidade interior o adverte e sustenta. Então, ele te sustenta quando você está com a sua consciência tranquila, mas ele te adverte quando a sua consciência está pesada, que é o aguilhão, né? É aquilo que fica te espetando, né? A consciência fica te cobrando. Ainda mais nós que nos propomos
a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a falar de Evangelho, a frequentar o centro. Então, o nosso aguilhão, ele é muito pontudo. Então, aqui, ó, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas da paixão. Sofisma aqui é erro, é equívoco. Então, aqui ele fala assim, ó, sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos erros da paixão. Então, quando a gente tem algum sentimento não nobre ou equivocado, né? Esse nosso livre-arbítrio, às vezes, ele é impotente. A gente não consegue fazer as coisas direito, ou pelo menos como a gente pensa que deveria ter feito, mas não fazemos. Então, ele está falando aqui, ó, da probidade interior ou a diversos termos, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos erros, né, da paixão. Paixão aqui no sentido de tudo aquilo que é muito para nós, ou total para nós e pouco para os outros, né? Então, fala aqui, ó, o dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde ele acaba? Aonde o nosso dever moral ele começa e onde ele acaba, né? Então, qual que é o início e o fim? Então ele fala aqui, ó, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade de vosso próximo, e termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vocês mesmos. Vou repetir. O dever, precisamente no ponto, o dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Aí começa o nosso dever moral. E termina no limite em que não desejais ver transposto em relação a vós mesmos. Então, o nosso dever moral, ele começa quando você não ameaça a felicidade de alguém ou a tranquilidade do vosso próximo. E ele termina aonde você não quer ser prejudicado, né? E ameaçado por outrem. Então, esses são os grandes parâmetros. Trocando isso em palavras mais rápidas, nós podemos falar assim: não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Não faça à família dos outros aquilo que você não quer que faça a sua família. Não faça ao filho dos outros aquilo que você não quer que faça seu filho, né? Se ponha na condição de uma pessoa que está... Aliás, hoje teve um exemplo disso. Uma pessoa vendendo um chocolate no farol aí. Estava um dia quente, imagino que aquele chocolate deveria estar um pouco, não muito da forma ideal, deveria estar um pouco derretido, talvez. Um sol ardido, a pessoa ali, provavelmente tentando ganhar algum dinheiro até para se alimentar. Então, às vezes a gente passa e não enxerga, né, a necessidade da pessoa. E também, talvez você não tenha nem a obrigação de comer aquele chocolate, né? Mas se ponha talvez no lugar daquela pessoa. Então, às vezes, quando a gente se põe no lugar dessas pessoas, a gente entende que a gente talvez deveria comprar um chocolate, talvez não obrigatório comer, porque não estava armazenado numa condição ideal, mas que talvez aquela pessoa necessitaria daquele trocadinho para poder se alimentar. Então, é o que a gente fala, né? A melhor maneira de, às vezes, você saber o seu dever moral é se colocar no lugar das pessoas.
deixa eu ir para o lugar da pessoa, deixa eu ver se realmente a minha atitude está correta. Essa é uma boa maneira de você começar a enxergar e muita boa maneira de você parar, às vezes, de criticar os outros, né? Porque você se põe no lugar da pessoa e você fala, é verdade, né? Que nem nesse caso, queria eu estar aqui 1 hora da tarde, num sol, com a pandemia, com uma caixa de chocolate na mão, tentando talvez angariar um dinheiro, e provavelmente foi isso, para vender, eu vou criticar a pessoa, deixa eu me colocar no lugar dela, né? Isso é uma prática bem saudável para a gente melhorar o nosso dever moral, né? Então, aqui, olha, o dever começa precisamente no ponto que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo e termina no limite que não desejareis ver transposto em relação a vós mesmo. E quando você tiver alguma dúvida disso, tem esse exercício prático que eu falei, você vai lá e se põe no lugar da pessoa, né? Você vai ver como muda a sua maneira de ver. Por isso que você tem que ter humildade, por isso que aqui fala em humildade, porque às vezes para fazer isso você tem que ser humildade, né? Você tem que conseguir enxergar o seu erro com humildade, mas como fator de aprendizado. E ele fala assim: Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos. Sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pode fazer. Então, todo mundo que está encarnado nesse momento no planeta Terra tem as mesmas condições, como ele fala aqui, pequeno ou grande, né? O rico, o pobre, ou de uma condição totalmente antagônica, ignorantes ou instruídos, ignorante aqui no sentido de não ter conhecimento, né? Ou instruídos. Então, de qualquer maneira que você esteja no planeta Terra, em qualquer condição que você esteja, você consegue saber o que é fome. Talvez você não passe fome, mas você consegue saber o que é fome. Porque em algum momento na sua vida você não conseguiu chegar no lugar para almoçar, um executivo voa atrás, aí tem que ir para uma reunião se almoçar, enfim. Né? A perda do ente querido ela acontece para o pobre, acontece para o rico, acontece para o doutor em ciência e acontece para uma pessoa mais humilde. Mas a dor, eu posso falar que é a mesma. Então, todas essas dores, né, que são relativas a você conseguir amar o seu próximo, são todas iguais. Então, não tem ninguém na face da Terra que não consegue ter um sentimento que uma pessoa pobre ou sem conhecimento, ou uma pessoa rica e doutorada, não sinta. Essa é a sabedoria de Deus, é uma das suas grandes, infinitas e maravilhosas sabedorias. Qualquer um sente as mesmas coisas, né? Por quê? Se te perguntarem a qualquer um desses, você vai saber exatamente o que ele está sentindo, né? A dor de um ferimento, a dor da perda de um ente querido, um filho doente, uma situação de uma doença, você pode ter mais conforto, mas você vai sentir as mesmas coisas. Então, tudo isso pôs para a gente não ter desculpa de falar, eu não sabia como era, nem imaginava como era. Não. Alguns parâmetros da vida encarnada, todo mundo sabe exatamente como é. Principalmente quando vem pela dor, quando vem pela doença, quando vem pelo sofrimento. Isso não elimina ninguém dessa possibilidade. Então, o que eu falo, assim, eu nunca senti, eu nunca passei fome. Você nunca passou fome, mas você já deve ter sentido fome. Então, você sabe que passar fome deve ser muito pior, mas infinitamente pior do que sentir fome, porque você sabe que daqui a algumas horas essa situação para você vai ser eliminada. Mas para aquele que está vendendo um chocolatinho no farol lá, então você sabe, se ele tiver com fome, cara, eu já senti fome, não passei fome, mas ele deve estar passando fome.
Então, tem alguns conceitos, algumas situações que é para a gente não dar desculpa. Por isso que ele fala que todos sofrem pelos mesmos motivos, a fim de que se pese judicialmente o mal que pode fazer, ou o bem que pode fazer também. Então, todo mundo sabe exatamente, quando sem ver a necessidade do outro, né, o que acontece. Por exemplo, frio. Às vezes, você pode não passar frio, mas você já sente frio. Você esqueceu sua blusa no carro e passou frio. Você não vai. Você sentiu frio. E aquele que passa frio? Entendeu? Então, são esses conceitos que a gente sabe e que nos fazem, são ferramentas para a gente cumprir o nosso dever moral, que é a caridade e o amor ao próximo. Então, ele fala que não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, como eu falei, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não cometam mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Então, eu falei, a gente não pode alegar que não fez, não cumpriu o nosso dever moral porque a gente não sabia, porque a gente não conhecia, a gente não tinha noção do que era. Então, o que ele fala aqui, ó. O bem é o bem, ele é variado nas suas expressões. Mas a igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus. Né? Que é justamente, como ele fala aqui, não comer, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos. Ou seja, a gente não pode alegar desconhecimento para cumprir o nosso dever moral, que é a caridade e a humildade. Né? Nós não possam. E façam esse exercício. Quando a gente for criticar muito uma pessoa, por qualquer situação, fala, eu vou ficar no lugar dela, vou ver o que ela está sentindo. Você vai ver como isso vai mexer com a tua consciência e vai aguçar o seu dever moral. Né? O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez aqui no sentido de valentia, é uma valentia da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, ou seja, o dever ele tem que ser firme, mas ele também é muito dócil. Pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. Ou seja, o dever é como ele fala, intrepidez aqui, uma valentia da alma para você cumprir, que enfrenta as angústias da nossa luta diária, que todos nós temos. Ele é muito firme, mas também é muito dócil. E não existe complicações, situações que você não possa cumprir o seu dever moral. Mas ele tem que ser inflexível diante das tentações, porque às vezes a gente não cumpre um dever moral em função do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Né? Então, é que ele fala, tem que ser inflexível diante das tentações. Cada um de nós, sabemos exatamente quais são as nossas tentações para o erro e para não cumprir o dever moral. Cada um na sua consciência. Então, ele fala aqui, o homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Né? É a um só tempo o dono da sua situação, como também o escravo da sua causa. Né? Então, às vezes, você está numa situação de mandatário, e às vezes você está numa situação, você tem que cumprir o seu dever moral sendo mandado, que é a humildade, né? Ele fala aqui, o dever é o mais belo galardão, o mais belo presente da razão. Ele nasce dela como um filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, aqui falando dever moral, como eu expliquei lá no começo, não porque ele preserve dos males da vida, né? Como eu falei também no encontro nosso, o mal sempre se divide em dois, mas o bem também sempre se divide em dois. O homem deve amar o dever não porque ele preserve dos males da vida, os quais a humanidade não pode subtrair, né? Mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento.
Então, você quer se desenvolver espiritualmente, você quer ser melhor, amanhã você é melhor que hoje, você tem que cumprir o dever moral. E voltando lá no começo, qual que é o dever moral? Que ele fala lá, amor, caridade e humildade, né? Principalmente a humildade. E qual que é o antagônimo disso? Nosso orgulho, que nos cega para cumprir o dever moral. Sempre aqui falando o dever moral, baseado lá na primeira transparência, que ele fala... Aqui, ó. Repetir exatamente como está. Toda a moral de Jesus se resume à caridade e na humildade. Então, ele fala aqui, qual que é o nosso norte, qual que é a nossa... onde nós devemos nos apoiar para cumprir nosso dever moral? Nos ensinamentos que Jesus Cristo nos trouxe pela sua passagem no planeta Terra. Então, eu quero saber o dever moral, só mirar no exemplo que de Jesus deixou aqui na Terra. Então, aqui, importante, mas ele transmite à alma cumprir o dever moral, que nada mais é, resumindo, na caridade e no amor ao próximo, o vigor necessário. Então, quando a gente cumpre nosso dever moral, nosso espírito fica forte, ele fica menos suscetível a cometer equívocos. Nossa mente é mais limpa, nossa consciência é mais tranquila. E com isso, nós temos bons pensamentos, né? Nós conseguimos ter uma saúde da nossa energia de pensamento saudável, né? Esfuziante, alegre. Então, ele fala que o dever se engrandece e esplende, sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. Então, ele fala que cada degrau que nós evoluímos, né? Ele fala que o dever se engrandece. Então, mais dever moral nós vamos ter. Então, quanto mais... O dever, ele nunca vai cessar o dever moral. Só que ele vai mudando, ele vai sendo mais abrangente, mais abundante, mais grandioso para o nosso espírito. Por isso que o espírito ele tem uma evolução constante. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno. Então, todo preceito moral são as virtudes de Deus, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Ou seja, cumprindo o dever moral, você está cumprindo com as leis de Deus. E ele fala que jamais vai cessar a sua obrigação moral. Quanto mais nós evoluímos, como fala, mais a nossa obrigação moral, ela engrandece e fica mais esplêndida, né? Então, aqui, olha, pensamento sobre o dever. É um conjunto das prescrições da lei moral, a regra pelo qual o homem deve conduzir nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, o dever moral, ele está em consonância com o universo. Ele está em consonância com as leis moral, com os nossos semelhantes e com o universo. Leon de Denis. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Então, todos nós que fazemos mais do que aquilo que nós poderíamos fazer no nosso dever moral, já encontrou a felicidade. André Luiz. Só engrandecemos o nosso direito à vida cumprindo o nosso dever de cidadão do mundo. Então, nós estamos no mundo para fazer esse mundo melhor. Então, só engrandecemos a nossa vida quando a gente luta para fazer um mundo melhor. E esse mundo melhor, como eu sempre falo, às vezes está dentro da nossa casa, está dentro da nossa empresa, está dentro das nossas relações mais próximas. Mahatma Gandhi. A ambição é o puro senso de dever, pois si só não produz frutos realmente importantes para a pessoa humana. Pelo contrário, os frutos verdadeiros deveriam do amor e da dedicação para com as pessoas e as coisas.
Então, a ambição é um senso que não produz frutos, né? O senso de ambição, de dever por si só já não produz frutos. Mas quando nós temos um dever que derivam, e nós cumprimos o dever, que são derivados do amor e da dedicação para com as pessoas e as coisas, esses são os verdadeiros frutos. Quem disse isso foi Albert Einstein. E aqui, ó, o dever cumprido é a melhor maneira de fazer a própria consciência o mais alto lugar de repouso, como nós falamos lá no começo, né? Consciência tranquila é um sonífero, é uma felicidade, é uma paz, é um pensamento muito leve, muito solto, né? Quem falou isso foi Emmanuel. Dever cumprido é a melhor maneira de fazer da própria consciência o alto lugar de repouso. O primeiro dever do amor é ouvir. Então, a humildade de ouvir os outros, né? Cuidado com as críticas, né? Às vezes a gente a humildade, aí outras, a gente se julga superior, e às vezes quando a gente vai enxergar, a gente estava muito equivocado. Então, vamos amar também a ouvir os outros, né? A paz interior tem sua fonte genuína no cumprimento do dever. Padre José Guimarães, José Gumercindo dos Santos. Essa também é bem bacana. A paz interior tem sua fonte genuína no cumprimento do dever. A bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir alegria todas as dádivas que o homem usufrui, sem dar-se conta. A bondade é um pequeno esforço. Quando a gente tem um ato de bondade, é um pequeno esforço do nosso dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem usufrui. E nós às vezes não nos damos conta disso, ainda mais nessa nossa vida tribulada, né? Sem nenhum esforço. E nós não fazemos nenhum esforço para usufruir disso, dessas dádivas. Isso nos vem como bênção de Deus, dádivas de Deus. O sol, a lua, as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais. Isso nos é dado de graça, né? Então, quando a gente faz uma caridade, uma bondade, é uma pequena retribuição a tudo essas benesses que Deus nos dá. Quem falou isso foi do Joana de Ângeles. Então, a gente fica por aqui, né, nessa sexta-feira. Então, aqui é nosso minuto de paz, né? Pedindo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, né? Que nos abençoem, que nos dê paz, nos dê tranquilidade, nos dê fé e nos dê coragem, né? Para nós, para os nossos familiares, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo, né? Que se derrame muita fé, muita coragem, né? Estamos vivendo uma época, um tempo de aprendizado, né? E aqui também pedindo, né, que eles nos dê muita fé e coragem para que a gente possa, e vamos passar por isso, já estamos passando por isso, né? E que aí a gente tem também, aí falando um pouco, o dever de preservar a vida dos outros, né? Então, que a gente siga todas as orientações aí, para que a gente viva em comunidade e preserve a vida dos outros assim. Então, que Deus nos abençoe, que nos dê paz, tranquilidade, coragem, e até a próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos.